Pessoal, então agora eu vou explicar para vocês como é que vocês devem fazer para realizar o exercício número 5, tá? No início do exercício número 5, existe uma curiosidade sobre o IMC, que é o índice de massa corporal, né? Que as pessoas utilizam para saber se elas estão com sobrepeso, ou se elas estão com um peso adequado, ou se estão abaixo do peso. O texto fala assim: IMC, ou índice de massa corporal, é uma medida que leva em consideração o peso corporal em relação à altura. A medida pode ser adotada como referência em qualquer idade. Portanto, é possível calcular tanto o IMC masculino e o feminino para adultos. Quanto realizar o cálculo do IMC infantil, esta medida classifica as pessoas em abaixo do peso, peso normal ou sobrepeso, e assim determina se o indivíduo está com peso inadequado ou não saudável para a sua altura. Calcular o IMC para mulheres e homens também é útil para estabelecer objetivos da atividade física. O cálculo do IMC tem um papel importante no acompanhamento do peso e hoje em dia é o método preferido entre outros indicadores de saúde, né? Então as pessoas elas utilizam o IMC para calcular se eles estão, né, com sobrepeso ou não, novamente repetindo, né, ou abaixo do peso. Esse tipo de cálculo ajuda a cuidar da saúde, né, a cuidar da saúde das pessoas. E aí uma empresa ela inventou um cálculo de IMC, aonde ela utiliza o índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual divide a soma de dois números. Então, a soma divide por 2 a soma entre a altura e o peso dos funcionários. Então, essa empresa, ela soma a altura e o peso do funcionário e divide por 2. Esta é uma fórmula inventada para calcular o IMC. O IMC ele tem uma fórmula fixa, que é a altura dividido pelo peso ao quadrado, que não é o assunto para a aula de hoje, então nós não vamos, né? Não é assunto nosso no momento, na verdade, então nós não vamos trabalhar com números elevados ao quadrado, nós não vamos trabalhar com potência. Mas para resolver o exercício, utilizando o método do cálculo que essa empresa inventou, aí nós conseguimos realizar. Por quê? Porque é a soma de dois números e o resultado dessa soma será dividido por 2. Então, esses dois números serão altura e peso. Então, no exercício número 5, o funcionário Juan tem a altura de 1,78 m. Então, 1,78 metros. E vai somar com o seu peso, certo? 72,3 quilos. Esse é o peso dele. Então, vai somar a altura com o peso. Lembrando que quando vocês vão realizar contas de soma e subtração de números decimais, vocês precisam colocar vírgula embaixo de vírgula. Aí soma centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade e dezena com dezena. Quando não tem nada, vocês podem substituir pelo algarismo zero. Então, vocês vêm aqui, colocam o zero, e aí vocês vão somar. Isso mais isso quanto dá, esse mais esse quanto dá, esse mais esse quanto dá, e esse mais esse quanto dá. Depois que vocês realizarem a soma desses dois algarismos, vocês vão precisar pegar o resultado que der aqui na soma e realizar a divisão por 2. Porque o método inventado por eles é que a soma da altura com a soma do peso, a soma desses dois, o resultado dessa soma dividido por 2 é o IMC inventado deles. Então, aqui, depois que vocês somarem, realizarem o cálculo da soma, vocês vão ter uma resposta. A resposta que der aqui, vocês vão fazer dividida por 2. Então, o número que vocês encontrarem aqui desse cálculo, vocês vão dividir por 2, certo? Para realizar uma divisão onde possui vírgula no dividendo, nessa parte aqui, vocês realizam a divisão normal, certo? Assim como na multiplicação, vocês não realizam uma multiplicação normal, depois conta as casinhas e coloca a vírgula. Na divisão, vocês vão fazer a mesma coisa, porque a vírgula está no dividendo, não no divisor. A vírgula ela vai ficar aqui. Então, vocês vão realizar a divisão normal e depois que vocês efetuarem a divisão, vocês fazem a contagem das casinhas que tem depois da vírgula. Então, vocês vão contar quantas casinhas vai ter depois da vírgula e essa será a resposta do exercício. Vocês vão ver que aqui, nesse caso, vai ter 2 casinhas depois da vírgula.
tá bom? Gente, essa foi a explicação do exercício número 5. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Tchau!